Muito boa noite, meus queridos! Bora lá falar um pouquinho do mundo da arquivologia hoje, hein? Tá? Hoje não é informática, não. A gente reveza aí nas duas matérias. E aí vou dar um confere aqui. Como é que tá o áudio? Legal. Show de bola! Tô de olho aqui vocês no chat. Vou deixar um salve aqui pra vocês. Aqui no chat também. Às vezes eu tenho que ficar abrindo aqui de novo porque ele dá uma travadinha, mas estamos aí com vocês nesta noite para trazer aí para você um pouquinho sobre o universo da arqueologia. Bom, a gente está falando aí em específico de um edital do BNDES, olhando aí para a banca Sesgran Rio, o que ela costuma abordar. Primeiro, você não tem uma constância, assim, não é uma matéria que você vê aparecendo muito, né, nas provas da Sesgran Rio, né? Não é o tipo de concurso que a Sesgran Rio costuma fazer, trabalhar, explorar muito a matéria de arqueologia, se compararmos, por exemplo, com o Sebrasp, que tem dentro da UNB, né, que é a universidade vinculada aí, né, na verdade a banca é vinculada da universidade. Quando você pega o NB, você tem um curso, né, de arquivologia lá, né, o curso para formar um profissional arquivista. Então ela tem também ali um know-how, ela tem um volume de questões muito maior. E às vezes quando você está com dificuldade de entender determinados assuntos, você tem então momentos para poder trabalhar com saber trabalhar com as questões. Eu costumo dizer assim, você tem uma escalada de preparação. Você viu as aulas, assistiu o conteúdo, já leu o PDF, e você está agora na continuidade de questões, né? Pois é, mas você tem aquelas questões que você está resolvendo enquanto você está estudando, que são aquelas para poder fixar, para poder ter uma experiência com o assunto. Então, nesse momento que você está estudando o assunto ainda e não olhando para a prova, como é o momento de agora a gente está olhando mais para a prova, então nesse momento prévio, você vai buscar questões de outras bancas para poder se apoiar, para poder entender melhor o tema e o que dele é cobrado nas provas. Então tem bastante coisa ali que você vai olhar que nunca aparece em prova sobre um determinado tema. Por mais complexo que ele seja ou característico para questões, ele não aparece. Então você olha de várias bancas. Quando você já está nesse momento, no edital aberto, na pegada, você vai buscar mais questões da banca sobre a forma como ela trata os assuntos, para se acostumar, né, com a maneira dela tratar aquilo, né, de forma mais direcionada. Então a gente está nesse momento, edital aberto e olhando para essas questões da banca. Por conta disso, a gente acaba resgatando, como eu disse, questões mais antigas, porque a banca não tem uma fidelidade muito. Não me vem naquela palavra, assim, uma regularidade assim, de fazer provas de arquivista, né, de arqueologia e tudo mais, como eu falei, né, comparando com outras bancas. Então a gente vai pegar várias questõezinhas desse assunto. Algumas questões aí eu acho que é interessante você observar, eu não separei elas, mas vou falar a respeito delas, que são as questões sobre as classificações. São aquelas questões simples, para o cargo de, né, que não seja específico de arquivista, elas aparecem. Por exemplo, quando você pega lá classificação quanto a gênero, tipologia documental, né, você dizer quais são os tipos documentais, ou se você está olhando só para a espécie de um documento, aquela coisinha mais fundamentalista que aparece em tudo quanto é concurso nível médio. Isso também aparece em prova de arquivista. Tanto que eu falo assim, o que nós costumamos estudar da arquivologia para uma prova que não seja do cargo arquivista, resolve 40% de uma prova de arquivista. Claro, depende da banca, né? Mas pode variar para menos ou até para mais. Mas resolve uma boa parte da prova com os conceitos básicos. E como você está falando uma prova onde você tem essa finalidade, você tem mais questões, então eles podem estar trazendo para você, dentro dessa matéria, aprofundar um pouco mais aí e ainda assim trazer conceitos básicos. Tá? Para ver se você está ligado nas referências, tá? Mas num contexto prático e não só acadêmico da coisa. Então eles podem trazer um pouco essa pegada também. A banca ela gosta de trabalhar com bastante normas, resoluções, textos de lei. Lembre-se que isso torna a questão mais simples de ser elaborada. Então, hoje a gente vive uma era dos concursos onde preza-se pelo menor trabalho da banca e colocou uma questão, um candidato que se vire responder, né?
Então a gente tem que ter esse cuidado. O que é muito fácil hoje para fazer questões? Sei lá, pegar uma resolução, copiar e colar ela nas alternativas. Um trecho dela, ou dizer qual das alternativas complementa, ou pegar um trecho de uma resolução e dizer, olha, qual das alternativas define sobre o que eu acabei de falar. Então isso aparece bastante, é um perfil que a Sesgran-Rio gosta de utilizar dentro das questões de prova, beleza? Então ela trabalha com isso pra gente. Bom, vamos lá brincar um pouquinho com essas questões. Deixa eu pegar aqui, eu separei algumas questõezinhas aqui pra gente começar a brincadeira. E vou pegar aqui, né, eu quero colocar aqui, isso, pra gente focar na questão. E deixa eu aumentar, na verdade, o tamanho da questão aqui, para ficar mais fácil visualizar essa questão. Eu acho que fica um pouquinho melhor para vocês desta maneira aqui. Beleza? Então bora lá falar um pouquinho dessas questões e as suas características. A eliminação de documentos públicos, lembra que a gente está falando aqui do universo de arquivo, documentos dentro da expectativa justamente de arquivo, né? Nós estamos falando de qualquer documento, de pessoas privadas, que não se enquadra, a gente está já dentro do contexto. Então, eliminação de documentos públicos está definida na Resolução 7, de 20 de maio de 2007. Pô, essa resolução é antiga já, né? Sim, eu estou pegando aqui uma questão mais antiga. Então você tem que observar a atualização dela aí de um modo mais pontual, beleza? Então você olha para isso. Deixa eu só atualizar aqui o YouTube. Vem cá. Isso. Então a eliminação de documentos públicos está definida na resolução, que já teve aí uma nova resolução aí na frente, brincadeira, as antigas já foram fugiu a palavra, tá? Depois a gente fala disso. Então tem a nova que substitui ela. Essa resolução estabelece que os órgãos e entidades que ainda não elaboraram suas tabelas de temporalidade e pretendem proceder à eliminação de documentos deverão constituir suas comissões. Ora, vamos lá. Aqui a gente tem um processo importante. Quando a gente fala em grau de gestão de documentos, você fala, pô, eu tenho lá os 4 níveis que a Unesco define de gestão de documentos, como é que eu vou trabalhar? Qual que é o mínimo é você fazer o acúmulo, né, dos documentos. Mas para você poder falar assim, pô, que documento que eu jogo fora, o que eu não jogo fora, quando eu jogo fora, como que eu jogo fora, você tem aí que ter um mínimo da estrutura arquivística, né, de gestão de documentos. Então você vai fazer lá você vai falar assim, pô, professor, a instituição vai então começar a fazer o uso da arquivologia, às vezes não tem nem profissional arquivista, e aí eles vão contratar, fizer um concurso, vai ter alguém lá da arquivologia para trabalhar, normalmente esse primeiro se arrebenta, né, de tanta coisa que ele vai ter que fazer, mas o primeiro passo é fazer o diagnóstico da situação arquivística da instituição. É identificar a massa documental acumulada, porque se não foi removido, né, eliminados os documentos que deveriam ter sido eliminados, se não foi feito a devida destinação, você ainda tem que identificar isso. Falar, pô, vamos ver a massa documental acumulada. Se for um volume muito grande, não convém fazer todo o processo para daí chegar lá e fazer a avaliação de cada documento. Então você já tem uma listagem prévia, você fala, pô, aqui no meio eu sei, né? A partir do diagnóstico, você vai falar, pô, no meio dessa massa documental, eu sei que vou encontrar determinados documentos. Vou encontrar esse tipo de documento aqui dentro. Então você já deixa previamente pronta uma listagem de destinação, para que essa listagem de destinação justamente auxilie o trabalho. Eu não preciso fazer a avaliação em cada um. Eu já pego o documento e falo, documento ele se encontra aqui, se enquadrou aqui dentro da listagem que já foi previamente avaliada. Então já está previamente avaliado o documento que se enquadrar ali, para falar, não, esse aqui a gente já sabe, destinação final é eliminação. Só que não é pegar e simplesmente amassar e jogar fora. Tem todo o trâmite da eliminação. Burocrático pra caramba, e aí que tá o ponto que eu falo. Você entender justamente essa burocracia. É aí que puxa-se a questão. Muito bem. Então, essa resolução estabelece que os órgãos e entidades que ainda não elaboraram os planos devem ter aí o quê? Responsáveis pelo descarte? Não. Antes disso, você tem que fazer todo o processo. Temporárias de eliminação. Temporárias o quê? Comissões temporárias? Pô, entenda. Quando a gente fala em comissão, a primeira comissão que deve vir na sua cabeça é a Comissão Permanente de Avaliação e Destinação de Documentos. Tá? A CEPAD. A CEPAD, ela é uma comissão permanente. Porém, os membros podem mudar.
Tá? O membro não é permanente, a comissão é. Estrutura, o conjunto ali de pessoas com interdisciplinaridade, a comissão é permanente. Os membros não. Lembre-se disso. Então, comissão permanente de avaliação para que os trabalhos sejam desempenhados a partir disso. Esta é a ideia. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa C. Registro de sistemas, critério de guarda. A ideia aqui é a comissão permanente de avaliação e destinação de documentos para que você possa trabalhar com isso, beleza? Bora para a próxima questão. No caso de documentos inseridos em um sistema arquivístico de gestão de documentos, um SIGAD, que são, porém, sigilosos, de acordo com a legislação vigente, é necessário que sejam atribuídas restrições de acesso. Naturalmente, né? Um documento sigiloso, você não vai fazer procedimentos como, por exemplo, o estudo. Você não vai falar, vou lá chegar no protocolo e fazer estudo de um documento. Não, mas ele é sigiloso, você não vai fazer isso. Por isso que, lá nos procedimentos de protocolo, documentos classificados como sigilosos, que já estão lá com o selo de sigilo, seja reservado, o secreto, o secreto, você já tem lá o carimbinho de sigilo dele. O que vai acontecer? Esses documentos, eles vão ser separados primeiro daquele volume de documentos que o protocolo está recebendo para o tratamento. Por quê? Porque tem coisas do tratamento ali que o protocolo vai executar que não são aplicáveis aos documentos sigilosos. Claro, cuidado com a pegadinha. Antes disso, você já separou a documentação particular. Então, aquilo que não é da instituição, mas que foi recebido ali, o correio chegou, entregou, entrega no protocolo. É uma encomenda do funcionário lá, uma carta, uma correspondência do funcionário, que não diz respeito à instituição ou exercício das suas atividades. Então isso aí é particular, separa para simplesmente estar lá no livrinho de recibo, registrou recibo, entrega e acabou. Tá? Então dispara aí pro cara e não quer mais nem saber daquilo. Para não fazer todo o procedimento do protocolo em cima daquilo. Aí vem os documentos sigilosos. Então separa os sigilosos, porque parte do processo não vai ser feito. O estudo, como eu disse, não vai ser feito. Aí vem os documentos ostensivos, dos quais você coloca no topo da pilha lá os urgentes, para que os procedimentos sejam feitos primariamente nos urgentes, em termos de entrega e tudo mais. O sigiloso é só para evitar fazer algumas coisas sem perceber, sem pegar no meio da brincadeira. Então é necessário que seja atribuída as restrições de acesso. Essa atribuição de restrição de acesso deve ser feita no momento do armazenamento. Então é quando eu vou pegar o documento e vou armazenar ele que eu vou restringir o acesso a ele. É no momento que eu capturo o documento. Captura é a entrada de um documento em um arquivo. É no momento da captura que você já tem ali, né, a segregação, a separação. Ou seja, onde você já vai dizer, olha, esse cara aqui não é para acessar. Então é ali que você já vai ter essa condição de restrição de acesso. É lá no momento que o protocolo faz o recebimento, ou seja, está fazendo a captura do documento de arquivo. Então ali ele vai ter essa proposta. Localização, nada a ver. Preservação, não. Tramitação, olha. A tramitação, o protocolo, sabendo que é um documento sigiloso, ele não vai fazer algo que por vezes é feito. Eu fiz muito isso. Chegava lá, ia até o setor de protocolo para protocolar um novo documento e as meninas do protocolo, para agilizar também, elas têm um prazo, 24 horas, para despachar toda a documentação que está ali dentro, né? Ou melhor, distribuir, né? Vamos colocar os termos mais coesos, hein? Então ela tem 24 horas lá para distribuir, a exceção de sexta-feira, que tem aquela história de para o relógio, né? Então, eu chegava lá e ela já pegava e falava, opa, pera aí que tem pro teu setor aqui uma série de documentos para você levar. Aí eu já assinava ali, levava pro setor, só que era pro setor, né? Era para pessoas específicas dentro do setor. Então simplesmente eu pegava toda a documentação e eu fazia meio que o trabalho. Então eu vou entregar isso aqui pro fulano, isso aqui pro Beltrano. Pois é. E se tivesse ali dentro alguma documentação sigilosa? Seria interessante dela fazer? Da maneira como ela fez? Não, né? Por quê? Porque ela está passando por mãos que não necessariamente teriam permissão de acesso àquele documento. Então aí é um ponto, né, que deve ser observado também na tramitação. Não dá para simplesmente, vou entregar ali, distribuir para entrega na mão de qualquer um do setor. Mas é do meu setor. Não é bem assim, né? Porque a gente acaba dando uma leidinha, tipo, como é que eu vou identificar para quem é? Às vezes o documento tá ali, eu não sei para quem é. Aí você dá uma, tá, agora eu sei do que é, pô.
Então tem essa pegada, né, na brincadeira. Então na captura a gente já separa os documentos sigilosos. Próxima. Para averiguar o valor primário, é preciso verificar se o documento é necessário. Então, primeiro, ó, valor primário. Aqui conceitos fundamentais, né? O que é o valor primário de um documento de arquivo? É identificar se ele tem uso administrativo, se ele tem a necessidade, se ele vai ter o seu uso dentro da instituição, está dentro do prazo e ainda pode ser utilizado, né? É preciso verificar se o documento é necessário para o cumprimento das atribuições e para o desempenho das suas funções da entidade. É isso aí. Isso aqui, ó, isso aqui é maravilhoso, né? Essa premissa aqui que ele traz para você é aquela que você já vai colocar uma corzinha aqui e já vai jogar para o teu resumo. Essa é a maravilha de usar a mesa de estudos, né? Você já joga a cor aqui e já fica lá no resumo, você padroniza e fala, isso aqui é um conceito, isso aqui é uma coisa que está errada, que é comumente cair, que comumente cai. Então você escolhe as cores e cria um padrão para elas. A gente colocou ali 4 cores para você, né? Mas você cria um padrão de definições, olha, pegadinhas comuns, conceitos a ser estudado, dúvidas ou coisas que eu não entendi, preciso ver mais a respeito. Então você escolhe as atribuições. O importante é você saber usar as cores e entender que ela vai trazer para você separando esse texto lá no momento correto de uso das ferramentas. Então você tem aqui, ó, seus cadernos, suas ferramentas aqui, ó, pá, seus resumos. Aí você puxa para cá, fica bonitinho aqui, né? Ó, como usar a questão, você pode jogar a questão aqui dentro, adiciona a questão que você tá, o estudante, você já coloca ela aqui, ó. E quando você coloca ela aqui, ela vira um link para a questão também. É importante você saber utilizar essas ferramentas que aqui estão à sua disposição, tá? Então aqui em cima você clica e ele fala, ó, tem um número na questão aqui, ó. Quando você colocar lá, você digitar aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, tô olhando a questão Q257.003. Então você chegou aqui, ó, Q 257, né? 0003. Apertei aí um enterzinho, né? Opa, não pegou por causa do quê? Que eu coloquei pequeno minúsculo? Eu acho que é por causa do quê? Tem que ser maiúsculo. É lá case sensitive, tá? Então, coloco o Qzinho maiúsculo ali, pronto. Aquilo ali agora é um link para a questão. Se eu clicar nisso aqui, vai abrir aquela questão dentro da plataforma para resolver. Então, você pode colocar a questão inteira aqui dentro do resumo, ou você pode estar utilizando aí, né, também as cores, né, e tudo mais. E tem as outras ferramentas de ajuda aqui para você poder utilizar. Você pode estar montando seu caderno, né, criar o seu resumo, fazer os seus cadernos de resumo aí também. Então, tem bastante coisa legal aqui para ser utilizado dentro da ferramenta. Tá bom? Então, nesse contexto, vamos lá. Então, valor primário. Ele fala, nesse contexto, qual é o valor fiscal? Olha só. Isso aqui, para a área de arquivista, é algo que eu vejo mais em Sesgran-Rio, FGV, FCC batia bastante, tá? A CESP, por exemplo, é uma banca que não entrava tanto nesse mérito do valor fiscal de documentos. Ela vai mais na questão do valor administrativo e tal, valor fiscal. Porque a gente fala primário e secundário, né? Mas valor fiscal. Ele figura nos documentos ligados às operações financeiras e a comprovações de receita e despesa, geradas para atender exigências governamentais. Ora, isso aqui vale, inclusive, para documentações em instituições que não têm que seguir a lei de arquivos, sejam instituições privadas. Então lá instituições privadas que não prestam serviços de natureza pública, só dá seus serviços próprios lá, e ainda assim tem alguma série de documentos que ela é obrigada a guardar pela razão fiscal. Aí tem lá, documentos que ela tem que guardar por 25 anos, 5 anos, 15, de acordo com a importância do documento e o seu valor legal, porque ele pode ser necessário lá depois para falar a respeito de aposentadoria dos funcionários e outras coisas, né? Até pela própria defesa da empresa em algum processo que possa acontecer naquele interstício. Então, isso é um documento fiscal. O valor fiscal está mais no aspecto de fiscalização, importância de ter aquilo para caso uma fiscalização aconteça, do que em termos arquivísticos, propriamente dito, né? Mas a gente também menciona ele aqui na brincadeira.
Envolve direitos e deveres do cidadão para com o Estado e vice-versa. Regulamenta a relação interna e externa. Nada a ver. Está ligado à política administrativa, à história do órgão, aos processos por ele gerados. Representa a consecução das atividades correntes do órgão, tais como planos, programas e relatórios. Nada a ver com o valor fiscal. Está relacionado aos direitos pessoais, atos administrativos, organização e desenvolvimento da instituição. Olha, se fosse ali falar assim, os atos, as coisas que foram feitas, você até começaria a pensar, mas o resto, não. Então, correto apenas a alternativa A, em relação à comprovação de operações, principalmente do aspecto financeiro, receita, né, despesas, e também trabalhistas, né, que é onde mais se aplica a questão fiscal aí, né, principalmente fora, né, do contexto da arquivologia. Beleza? Bora para a próxima. Já foi? Já. O decreto 10.148 de 2019, esse é um dos maiores, né, mais citados, vamos dizer assim, em provas, esse carinha, determina que sejam instituídos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal órgãos técnicos com o seguinte objetivo: orientar e realizar o procedimento de análise e de avaliação e de seleção dos documentos produzidos e acumulados no âmbito da atuação, para garantir a sua destinação final, nos termos da legislação vigente e das normas do sistema. Quem é o órgão técnico, é estranho falar órgão, né, nessa situação, em questão? Ou seja, quem é obrigado, né, que todas as entidades da administração federal tenham um órgão técnico para fazer o processo de análise, avaliação e seleção. A avaliação de documentos é feita pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Então, cuidado, a comissão é permanente, por mais que o membro que participe dela temporariamente, a comissão é permanente. Então, Comissão Permanente de Avaliação e Destinação de Documentos, porque é parte do processo ali, né? Então, a CEPAD, Comissão de Avaliação de Documentos. Então, o Comitê Principal de Análise de Documentos, Grupo de Trabalho, Comitê Gestor. Eu acho que esse seria a alternativa A, né? Se a galera fosse pegar aqui como dúvida. Você vê que eu acho que isso aqui... até que teve um erro razoável. A galera marcou mais a C. Comitê Gestor para Acervo Arquivístico. Essa aqui não pode errar, não. Por quê? Porque ela vai aqui numa frase bem típica, tá? Que a gente viu na questão mais antiga, mas as primeiras questões a gente falou a respeito disso, ó. Que é a questão de realizar o processo, né, de análise e seleção de documentos produzidos acumulados para garantir a destinação final. Ou seja, para fazer a destinação final e a avaliação estão intimamente ligadas aqui, né? Você fala avaliação... Eu desabilitei a caneta aqui, aí tem que selecionar. A avaliação e a destinação final, isso aí está intimamente ligado ao processo feito pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. É importante lembrar que quando a gente fala em avaliação de documentos na administração federal, você tem duas tabelas de temporalidade. Você tem a tabela de temporalidade elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos, né, junto à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da instituição, mas que já vem meio pronta, tá? É só uma questão de ajuste ali, compreensão, mas ela já vem pronta para a atividade meio. E você tem a da atividade fim. Tá? A atividade fim é de inteira responsabilidade da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos elaborar a tabela de temporalidade e destinação de documentos de atividade fim. Tá? Então, cuidado aí com essa situação, porque existe aquela que quando a gente fala no contexto federal, já tem para a atividade meio já está pronto. Atividade fim a CEPAD monta, a Comissão Permanente é ali que vai montar, beleza? Então faz parte aí dessa métrica apresentada aí pela questão. Bora lá. 6. Ou é 5? Já foi. Já. Para um bom funcionamento dos serviços arquivísticos, a equipe deve elaborar instrumentos de gestão. Tá? Então ele fala aqui instrumentos de gestão de documentos. Entre os principais estão o que ordena a disposição dos documentos em função das atividades e transações do organismo produtor do arquivo. E o que materializa a avaliação em termos de uma indicação dos prazos de guarda. Então aqui já é outro, né? E aí aqui ele fala, o que materializa a avaliação em termos de uma indicação de prazo de guarda e destinação final.
ou seja, aquele que indica, ó, essa aqui é o prazo de guarda no arquivo corrente, esse aqui é o prazo de guarda no arquivo intermediário, destinação final é recolhimento, destinação final é eliminação. Então isso aí, você já tem que saber que é a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Agora, o primeiro poderia dar aquela dúvida, né? A ordenar a disposição dos documentos. Você já fica pensando até lá em como é que eu vou dispor eles dentro da prateleira, como é que eles estão lá no inventário, como é que está organizado, tá? Mas ele fala, em função das atividades. Aí vem o código de classificação, mostrando para você, né, o plano de classificação, gerando o código de classificação, onde você tem lá, de acordo com as atividades, né, de tipo documental, relacionando aí justamente essa essência de função da atividade que é usada lá no código de classificação. Tá? Então, o plano de classificação, a alternativa correta, portanto, a alternativa C. Na dúvida, principalmente, você responde pela tabela de temporalidade. Tá? Pelo fato de estar indicada ali para você a tabela de temporalidade de uma maneira bem direta. Bora lá para a próxima. Os documentos listados abaixo, aquele que apresenta um gênero, olha só, questão sobre gênero, como eu falei, não é do feitio da banca, até porque ela não tem muita base de questões de arquivologia, mas olha aqui, pedindo sobre gênero documental, aí ela traz ali cartográfico, correspondência, portaria, secreto e telegrama. Bom, isso aqui é grau de sigilo, para começo da história, grau de sigilo. Cuidado com correspondência, hein? Um alerta aí para correspondência. Por quê? Em geral, a documentação recebida é vista como uma correspondência. Mas correspondência não é tipo documental, não é gênero, tá? Não é nem espécie. Dentro da correspondência você tem várias espécies de documentos, você tem vários tipos de documentos. Então cuidado aí para não cair na pegadinha do tema genérico. Telegrama, aí já tem uma espécie. Portaria, seria espécie. Tá? Então seria a espécie documental. E cartográfico, gênero. Tá? Então, em termos de gênero, você tem o gênero cartográfico. O que se classifica como gênero cartográfico? Né? Então, só colocar aqui as espécies. O gênero cartográfico é todo aquele documento que, de algum modo, apresentar uma redução. Ou seja, uma escala, né? Uma compressão de algo, né, físico maior do que está sendo representado. Então, vamos pegar lá qualquer modelo e falar, escala 1 para 1. Pô, escala 1 para 1 é bem difícil. Normalmente você vai ter uma escala ali menor. Então, essa redução você está falando do documento cartográfico. Plantas, perfis de solo, isso normalmente são os exemplos mais clássicos de documentos cartográficos. Mas mapas, entre outros, são também. Né? Como agora a gente teve recente aí no Paraná e Santa Catarina, foi identificado lá a partir de um relato de um morador, quando comprou as terras, foi conhecer, verificar as terras, fazer a agrimensura da terra, e descobriu lá um marco que não era onde que ele esperava que estivesse. E aí foi feita toda a vistoria e identificou-se que havia um erro nos mapas oficiais dizendo ali justamente onde que era a divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Então foi feito um ajuste ali nos mapas para isso. Tá? Então, do ponto de vista histórico, tem um impacto até maior, né, do que o volume ali de terras não foi lá grandes coisas. Mas tem todo um aspecto administrativo, responsabilidade, arrecadação, né, de impostos, etc. Então isso tem um valor administrativo, né, esse documento, essa nova análise que foi feita, esse mapa, portanto, ele é um documento cartográfico. Assim como recentemente a gente teve a divulgação do novo mapa brasileiro incluindo a Amazônia Azul. Então, pô, é um mapa que é um documento cartográfico que foi ali apresentado, registrado e arquivado. Então, isso é importante você observar. Perfeito? Então, documento aí cartográfico. Deixa eu só apagar aqui as anotações agora para a gente marcar aqui bonitinho e responder a questão e ir para a próxima. Bom, por que ficou tudo grudado aqui? Dá mais trabalho. Classifique como verdadeira ou falsa cada afirmação sobre arquivos apresentada abaixo. Cada empresa deve adotar metodologia de arquivamento que atenda às suas necessidades específicas. Aqui pode gerar uma dúvida. Aqui ele está falando de metodologia de arquivamento.
pensa na ordenação. Eu vou ordenar lá pelos nossos documentos, vou pegar protocolo, né? Protocolo não, RH. Você chega lá no o arquivo do RH, dos funcionários ativos, normalmente está usando lá letras, né? Então eles vão usar o método alfabético normalmente. Ou, né, algumas variações, né, desse método alfabético, também conhecido como onomástico. A maldade, né? Usou o método onomástico. O cara que não está acostumado, não lembra dos Paranauê, cai na pegadinha. Pode chegar a cair na prova, professor, as regras de alfabetação? Pode. Faz parte, tá? Do conjunto do edital aí, perguntar sobre regras de alfabetação. Então você tem que conhecer as regras de alfabetação. Mas você já sabe disso, né? Quando você olha e fala, pô, por que a ordem alfabética não é a padrão para tudo? Porque se o volume de documentos é muito grande, ela chega num ponto que a presença de erros é mais comum, é mais fácil as pessoas errarem na hora de identificar algumas nomenclaturas e dizer se elas se enquadram em qual regra de alfabetação e acabam colocando de forma errada. E daí, se alguém colocou uma ficha, né, um documento, uma pasta na posição errada, rapaz, dá um trabalho baixar. Depende tudo do tamanho do arquivo. Então, normalmente acontece mais erros quando o arquivo é muito grande. Aí dá muito mais trabalho para achar um documento. Esse é o ponto. Achar o documento colocado no lugar errado. Rapaz, você tem quase que fazer um tirão. Então, é complexo isso. Então, é algo que deve ser analisado. Vamos usar aqui numérico simples, vamos usar numérico decimal, vamos escolher um método que é melhor para o nosso contexto. E alguns são mais intuitivos que outros. Tá? Então, de fato, cada empresa tem aí a sua busca, né? Os arquivos podem passar por 3 estágios de evolução. Podem, tá? Que não são complementares. Pois é, aí já complicou. Podem passar por 3 estágios de evolução? Primeiro, quando a gente fala em estágios de evolução, a gente está falando da classificação de arquivo. Então você tem lá o arquivo corrente, você tem o arquivo intermediário e você tem o arquivo permanente. O documento que foi recolhido ao arquivo permanente, ele pode ter passado pelo arquivo corrente e pelo arquivo intermediário. Ou ele pode ter, né, ele pode ter percorrido esse caminho, ou ele pode ter percorrido esse caminho. Então não é obrigatório. Né? Os arquivos podem passar por 3 estágios de evolução que não são complementares. Aí ficou estranho. Por quê? Porque quando você olha para os 3 aqui, você fala, olha, eles não são... Eu não posso colocar em 2 ao mesmo tempo. Ou está em um ou está em outro. Tá? E destas situações ainda você tem a eliminação. Um documento ele pode ser eliminado. Quando ele sai do arquivo corrente, ele pode ser eliminado, ou do arquivo intermediário, ele pode ser eliminado. Do permanente jamais, tá? Por favor, não me erras. Documento que está no arquivo permanente, documento de valor que tenha valor secundário, jamais poderá ser eliminado. Tá? Ele vai ser guardado permanentemente. Então, você não pode errar. Então, situaçãozinha aí, essa questão de dizer que não é complementar, eu ficaria em dúvida. A maneira de conservar e organizar os documentos devem mudar de acordo com a idade do arquivo. Não. Aí, pera lá. Claro, se eu pensar que eu tenho um documento em mãos, que ele tem um valor permanente, lá no arquivo corrente eu peguei um documento que eu sei, né, que ele é um documento de valor permanente, eu vou ter um cuidado com este documento maior do que eu teria com um documento que está dentro do arquivo, vamos assim dizer, de um documento que eu sei que vai ser eliminado no ano que vem. Né? Então você tem um cuidado maior, mas os cuidados de conservação e preservação são os mesmos, né, para os documentos. A questão é, pô, o arquivo permanente está há décadas sendo guardado lá o arquivo, o documento dentro do arquivo permanente. Então o cuidado que a gente tem que ter ali dentro é um cuidado significativamente melhor, né? Tem que ficar atento com essas coisas. Para falar assim, pô, professor, esse arquivo, esse documento... Mouse, cadê você? Cliquei aqui e baguncei tudo. Aí. Tá? Quando a gente fala nesse documento, cuidados.
Ó, você pode pensar assim, o manuseio dele pode ter amassado, aí você tem que fazer um alisamento, você vai providenciar aí um tratamento diferenciado nas etapas, né, do processo. Você pensado, né? Você fala assim, pô, eu posso cuidar melhor de um documento assim ou assado, como é que a gente trabalha com ele? Estou pensando aqui, estou tentando lembrar algum exemplo, né, de situações onde que isso seria poderia falar assim, ah, sempre é igual, ou sempre é, ou exemplos de diferença. Então, tô pensando aqui, mas não é fácil lembrar algum exemplo, não. Na prática, é a situação um pouco diferente. Então, deixa eu ver aqui a outra. Se dá pra gente eliminar, né? Eu amo itens verdadeiro e falso, assim que dá pra eliminar a questão. Vamos ver o outro aqui, que pelo menos a gente consegue ter alguma ideia. Ué. Volta aqui. Mouse. Aí. Não. Aí. O quarto item ele fala o quê? Embora o termo arquivo seja usado com referência a qualquer uma das três idades, então arquivo, eu posso falar arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente? Posso. Eu posso falar de qualquer uma das três idades. O arquivo propriamente dito são os de terceira idade. Peraí. Aí. Então, o termo arquivo seja usado com referência a qualquer uma das três idades. Aí a questão da polissemia da palavra arquivo, posso estar falando o termo arquivo e dizendo respeito ao armário, ao prédio, ao arquivo permanente, à presença ali, né, de uma sala. Então, estou falando de um conjunto de documentos, em essência, mas a palavra arquivo ela se aplica de várias formas. Então, quando fala qual que é o arquivo da instituição, o acervo, normalmente, né, da instituição, o arquivo dela, é a ideia de falar o arquivo permanente. Né? Então, isso sim, é de sua terceira idade, o arquivo permanente. Então, verdadeiro esse item aqui. Então, esse aqui elimina, essa aqui elimina. O primeiro é verdadeiro, essa aqui elimina, essa aqui elimina. Sobrou duas, né? Onde justamente o item 2 e 3 são invertidos. Item 2 e 3 são invertidos. Então, vamos lá. O arquivo pode passar por três estágios? Aí você diria que sim. Mas aí a maneira de conservar os documentos deve mudar de acordo com a idade? O deve não. Aí já me complica. Eu vou dizer o seguinte. Deixa eu apagar aqui porque a barra de rolagem bagunçou. Então só lembrar. Primeiro item verdadeiro e o último item verdadeiro. Tá. Opa, não era isso que eu queria, era isso aqui. Então o primeiro é verdadeiro, o último é verdadeiro. Então a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e só. Eu sei que isso aqui agarraria a galera. E eu imagino que a maioria das pessoas marcaria verdadeiro para cá e falso para cá. Mas eu tô para dizer que eu tô mais tendencioso a dizer que o arquivo permanente tem um cuidado diferente, o arquivo intermediário tem um cuidado diferente. Então eu tô mais para dizer que essa aqui é verdadeira. Tá? E até eu fiquei aquela questão assim, ó, o ser complementar aqui também, pô, eles são complementares. Então eu estou mais tendencioso à alternativa C do que à alternativa A. Por vários contrapontos. Por mais que, pô, aí foi uma banca sacana, e foi na última prova do BNDES, tá? Para técnico administrativo. Então você fala assim, cara, a banca foi sacana, veio na maldade se ela fez isso. Vamos ver aqui, confirmar a questão. Eu vou dizer. Vai, mouse. Deixa eu ir com a caneta aqui, mas que a caneta para clicar às vezes não é a melhor coisa. É assim. Tá? Por que eu falo isso? Porque aqui eu vejo um texto, né, uma formatação de pegadinha muito bem induzida. A ideia de poder, aí você fala, poder pode. Aí o deve, aí você pondera, né? Agora, o problema é, pô, arquivo corrente intermediário e permanente, ou o documento, se o documento faz parte do arquivo da instituição, ele vai estar em um dos três. E não em dois ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que é complementar. Juntando-se todos, você tem o teu arquivo da instituição. É como se você pensasse assim, universo de documentos da instituição, você tem lá o arquivo corrente, o arquivo
intermediário e o arquivo permanente. E aí os documentos que vão ser eliminados. Você não vai encontrar documentos que estão aqui fora. O universo é bem limitado dentro desses três. Então seria mais nesse sentido aí que eu vejo essa situação. Maldosa essa questão. Deixa eu até ver a estatística dela aqui. Vai, estatística, carrega. Isso, o meu mouse não está me ajudando. Quem marcou mais E, marcou a alternativa B. Marcou verdade. Mas ó, a alternativa B, tanto como a alternativa A, eu imagino que foi ali pelo aspecto do. Ó, o segundo item aqui, ó. Tanto B quanto A. A diferença da B e da A é o último item. Tá? Então, o último item aí só que foi o diferencial. Mas o resto, a galera pensou da mesma maneira que eu falei. Então, você tem aí uma. É aquilo que eu desenhei para você. O pode e o deve. Pegadinha maldosa. Então, cuidado. Tá? Não vai só nisso. Pensa bem na hora que você olhar para uma questão, se só tem isso ali como apoio, é uma coisa. Mas aqui ela tem alguns detalhezinhos adicionais. E foi maldosa essa questão. Tá? Então, assim, em termos de erro, você tem ali quase 1/3, né, de erro das questões percentual aqui, ó. Foi até, na verdade, 40%, mais que 1/3, né, de erros nessa questão. Até teve quem marcou D ali, E, mas a maioria que errou foi A e B, por conta dos desenhos ali que eu falei para você. Bora lá para mais uma? O Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade e destinação de documentos arquivísticos são adotados pelas instituições como modelos para a gestão dos documentos que representam a rotina das atividades institucionais. Tá, isso aí é só uma definiçãozinha solta ali que você pode usar no teu resumo, né? A banca joga ali para você isso aí. Em relação a esses instrumentos, ou seja, o CCD, né, o Código de Classificação de Documentos, e a TTD. Então, vou colocar eles até aqui, ó, em relação a esses instrumentos. CCD e tabela de temporalidade e destinação de documentos. A tabela de temporalidade e destinação de documentos arquivísticos adota o método duplex. Não. Duplex não. Tá? Não é o duplex. Se não me engano, é o decimal. Guardou branco. Era o decimal, né? Eu pego pro código lá, né? De classificação também. Para a organização dos assuntos nela contidos. Não. A tabela de temporalidade de destinação de documentos arquivísticos representa o ciclo vital dos documentos de arquivo, nas fases corrente, intermediária e permanente. Uepa! Pegadinha clássica. Não tem TTD no arquivo permanente. A tabela de temporalidade é usada no arquivo corrente e intermediário. Na verdade, ela trata, né, ela indica ali os documentos do arquivo corrente e intermediário e determina a destinação final. Uma vez no arquivo permanente, a tabela de temporalidade não serve para mais nada para aquele documento. Tá? A tabela de temporalidade de destinação então, não se aplica aqui. A tabela de temporalidade de destinação de documentos arquivísticos é elaborada exclusivamente pelo arquivista da instituição. Esse exclusivamente dá a entender que é só ele quem faz, sozinho. Quem faz é a CEPAD, que é uma equipe formada por uma equipe multidisciplinar. Dentre os membros vai ter o arquivista, vai ter a galera do direito, vai ter uma galera ali para que possa ajudar a determinar os valores, a importância dos documentos para aquela instituição. Principalmente quando a gente fala em moldar a tabela de temporalidade, a gente está falando de atividades fim, né? O Código de Classificação de Documentos de Arquivo agrupa assuntos relacionados ou não. Ele agrupa assuntos relacionados. Não relacionado, não faz sentido. O Código de Classificação de Documentos adota a representação dos assuntos institucionais em 10 grandes classes. Lembra lá, né? 000 até 900. Lembrando que essas duas especificamente já estão definidas. E aí sobra para a instituição usar da 100 até 800. Né? Aí, a partir dessas, apresentam-se tantas subdivisões quanto foram necessárias para a organização das informações. Dentro desse escopo, né? Os 000 e os 900 estão pré-definidos
E aí você sobra isso aqui. Dentro desses 100 até 800, você tem as subdivisões ali, de acordo com a instituição e as regras que a comissão permanente aplicar na hora que for montar isso aí. Então, correto, o item E. Tá? Mas lembra aí do código de classificação, vai de 000 até o 900. É basicamente o primeiro dígito ali representando a informação da categoria pra gente. Tá bom? Classe, né? Para ficar mais correto falando. Bora para a próxima. Com base na avaliação do acervo arquivístico, tem-se a definição do encaminhamento dos documentos para a guarda permanente, descarte ou eliminação. A esse resultado da avaliação dá-se o nome de. Então, o resultado de uma avaliação é o estabelecimento de prazos de guarda e a destinação final. O que a gente tem aqui nas alternativas? Destinação é um dos resultados de um processo de avaliação. Destruição, não. Você tem a eliminação é um destino. A tabela, olha a perguntinha maldosa. A tabela temporalidade de destinação de documentos elimina documentos? Não. Ela indica que a destinação final é a eliminação. Quando vai proceder a eliminação, tem toda a burocracia para fazer a eliminação. Expurgo, nada a ver. Quadro de arranjo e quadro de valores. Nossa, né? Sobraria o máximo talvez o quadro de arranjo. Mas ainda assim, a gente normalmente fala do arranjo dentro de um fundo, né? Montar lá dentro do fundo, a organização daquele fundo. Então, não. A destinação, assim como o estabelecimento ou fixação dos prazos de guarda. Seriam esses elementos aí. Correta alternativa A. Mais uma questãozinha aí. Bora para a questão número 10. A tabela de temporalidade de documentos determina principalmente o prazo de guarda dos documentos no arquivo corrente e intermediário. Cuidado! Inativo é um sinônimo para arquivo permanente. O arquivo corrente é o ativo. A tabela também estabelece prazo de guardas para o arquivo intermediário, também conhecido como semi-ativo. Os documentos do arquivo intermediário podem ter uso administrativo, eles têm uso administrativo, né? Mas com uma menor frequência. Então eles são ativos, mas mais devagar, mas são ativos. Diferente do permanente, e lá que estão inativo. Agora, vamos lá. Isso aqui é uma maldade. Arquivo morto. A gente olha a Lei 8159, a gente bate nos conceitos arquivísticos e você fala, não existe arquivo morto. Mas se você pegar umas questões aí da VUNESP, se não me engano, e da FGV, você vai ver questões falando de arquivo morto. CESP também deu umas bisonhadas nisso aí. Cuidado. Tecnicamente, conceitualmente, a gente não fala de arquivo morto. A gente fala de arquivo corrente, intermediário e permanente. O arquivo permanente não é um arquivo morto, no sentido de, vou deixar lá. Tanto que você tem aí como uma das responsabilidades dos arquivos permanentes promover coisas, né, tipo concursos culturais e tudo mais, para estimular o uso do acervo, a busca, a movimentação das pessoas né, dentro da estrutura lá para chamar a atenção. Olha, aqui o arquivo, aqui os documentos. Esses documentos estão atendendo para a história, estão aqui para vocês consultarem, né, para o historiador, pesquisador, para essa galera olhar para esses documentos aqui também, né, gente? Então você tem essa intenção de mostrar que ele existe, que não é algo assim, tipo, tá lá, é um mausoléu. Não, né? Então existe justamente porque a gente não gosta muito desse termo arquivo morto na brincadeira, tá? Então dos que foram listados aí na questão, a gente vai marcar o quê? O arquivo corrente, não, porque não tem outra opção, tá? É só ele, mas é no arquivo corrente e no intermediário que são fixados prazos, tá? Então cuidado com isso. Arquivo permanente não tem prazo, por favor, vamos cair nessa pegadinha. Para definir o que deve ser feito com os documentos de um acervo, é necessário submetê-los a um processo de análise e seleção, que visa ao estabelecimento de prazos para sua guarda. Nas fases corrente e intermediária, olha lá que coisa linda, e sua destinação final, seja ela eliminação ou recolhimento. Pronto, olha, isso aqui é mais do que importante você fazer o quê? Coloque isso aqui no teu resumo, meu querido. Bota lá, isso aqui é o resumo que a gente tem, né? Então, tá aqui. E ainda você coloca lá, quem que é o procedimento para fazer isso? Pô, o procedimento para fazer isso é a avaliação. Ela quem vai estabelecer esse processo com base na tabela de temporalidade e destinação de documentos.
Então, o procedimento em que você usa ela é a avaliação, beleza? Então, bora lá. Para cada fase do arquivo, existem formas de tratamento, organização e conservação específicas. Nesse sentido, conforme a abrangência da atuação, os arquivos que ficam junto aos órgãos operacionais são conhecidos como... Professor, a questão podia ter um contexto mais legal, né? Sim, porque se ele tivesse falado aos órgãos federais, ia ser mais fácil você lembrar do arquivo setorial. Você pensar aí, né? Delegacias de polícia, superintendências, o posto, você tem os documentos que estão lá naquela unidade, naquele setor. E você tem aqueles que vão ser centralizados, tá? Que vão ser acumulados num ponto central. Então, aquele que fica ao operacional, que é a ponta da lança lá, é o setorial. Beleza? Então, se ele tivesse colocado pelo menos essa palavrinha, eu acho que seria mais fácil lembrar disso. Dos federais. Porque se a gente for parar para pensar em alguma coisa mais, tipo, prefeitura. Pô, prefeitura de cidade pequena é uma prefeitura só. Pô, na minha prefeitura, as secretarias são espalhadas na cidade. Aqui na minha cidade já abandonaram esse conceito de, o prédio da prefeitura tá tudo lá. Não, Secretaria de Educação está num canto da cidade, Secretaria de Transporte está no outro, Secretaria... Você tem algumas que ainda estão lá, né? O Alvará está lá, aí você tem a Secretaria de Educação e ainda a parte da merenda está separada, mas tá tudo segmentado. Setorial. Até na prefeitura tem. O arquivo setorial, quem dirá em instituições federais aí, órgãos federais, é importante a gente observar isso, tá bom? Um arquivo público de uma cidade no interior do estado de Minas Gerais faz todos os preparativos para a eliminação do documento com base na resolução 7 de 97. Lembrando que tem mais nova, tá? Mas, salvo engano, vamos ver o que ele vai pedir aqui. Procede-se então a elaboração da listagem e do termo. Pronto, olha aqui, ó. Isso aqui é uma questão que eu acredito que se falar de eliminação na tua prova, eles vão falar do processo para eliminação. Então você tem que proceder, primeiro, elaboração da listagem de eliminação. E aí você tem o termo de eliminação de documentos, que é outro documento. Tá? Eu falei que é burocrático a eliminação. Que inclui, dentre outros tópicos, o código de assunto, datas limites, quantidade, especificação. Ó, isso aqui é importante. Por quê? Às vezes o documento está com grau de sigilo. E a destinação final dele é que quando ele terminar o grau de sigilo lá, cumprir os prazos, a destinação final é a eliminação. Vamos eliminar o documento. Mas na hora que eu vou eliminar, eu tenho que publicar isso aqui. É ali que eu vou dizer, olha, esse documento existiu com esses dados, antes que ele seja eliminado, para que alguém possa levar, eu quero ver isso aqui antes de ser eliminado. Tá? Então, data limite, quantidade, especificação de unidade de arquivamento que vai ser descartada, né, etc. Toda uma relação bem burocrática. Em relação aos órgãos e entidades do poder público, para efetivar a eliminação, é necessário dar publicidade. E aí vem o detalhe, publicidade em periódicos oficiais. Como que você publica num periódico oficial? Você vai criar um edital, né? Então, do descarte dos acervos arquivísticos sobre a sua guarda, por meio de um edital de comunicação dos assuntos do documento. Você vai comunicar os assuntos do documento? Não. Os detalhes estão ali dentro do termo de eliminação. Convocação dos detentores do acervo. Vou chamar os caras que detêm o acervo? Não, velho. É burocrático, mas também não precisa ter lá. Não é uma cerimônia. Chama a galera aí, não. Edital de especificação de processo de eliminação ou um edital de ciência de eliminação? Edital de ciência de eliminação. Tá? Esse carinha aqui. Chamada para interessados nos documentos. Na verdade, o interessado nos documentos deveria se apresentar ali antes, né? Tipo, antes desse edital aparecer já. Quando aparecer lá a listagem e o termo de eliminação. Quando você tem interesse, aparece ali. Edital de ciência, rapaz, já fala, amanhã. Tá? E aí, depois disso tudo, ainda tem mais um relatório, né? Contando como foi, o que aconteceu, de imprevistos, etc. e tal. Então, edital de ciência de eliminação de documentos de arquivos. Né? Beleza? Então essas são as questõezinhas que a gente tinha aí. Deixa eu só apagar isso aqui, que senão depois fica na tela. Né? Que a gente tinha para a nossa aula de hoje, dentro dos tópicos, né? Dentro dos termos estabelecidos para a gente aí pela nossa equipe pedagógica. Deixa eu só
Vou voltar aqui para o meu fundo clássico, né? Então você tem aí justamente essa... opa, cliquei aqui no zoom, não era para ter clicado no zoom. Então, nós temos aí, para ficar dentro do que foi previsto aí, né? Parte de classificação de arquivos, viu? Classificação e eliminação de documentos, que era o assunto aí estabelecido para a gente hoje. A gente falou do que a gente encontrou aí dentro da banca, você viu que eu busquei questões mais antigas, porque ela não trata tanto desse assunto, mas é importante, tá? A gente falou disso em outra aula, de maneira mais conceitual, e hoje a gente fala um pouquinho mais de maneira prática, olhando as questões. Beleza, meus queridos? Espero que você tenha tirado suas dúvidas com a aula de hoje. E no sábado, às 10 da manhã, nós vamos falar da matéria de informática, resolver aí questõezinhas de informática, então, para os concursos aí do seu interesse. Valeu? Aquele abraço e até sabadão, 10 horas da manhã. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos.